Então vamos lá, pessoal, vamos ao que interessa, que é o código. Nessa aula aqui eu vou falar um pouco dos nomes das classes, quais nomes as classes devem ter. Então isso aqui é bem simples, mas muita gente desconhece. Vamos lá, primeiro vamos criar uma classe aqui. Eu vou criar uma classe chamada cliente. Bom, já começou errado. Cliente, tá, ele é um substantivo legal, só que ele não pode ser escrito com a primeira letra minúscula. Classes tem que ser escrito sempre, sem exceções, com a primeira letra maiúscula. E de preferência sempre camel case. No caso seria Pascal case, porque a primeira também é maiúscula. Então seria, vamos supor que a gente tem uma classe que analisa os clientes. Então tem que fazer análise cliente. Tá ok? O análise com A maiúsculo e o cliente com C maiúsculo. Isso é o chamado Pascal case. Então, sem exceções, todas as classes devem ser escritas desta forma. Nunca pode se escrever também, nunca deve se escrever verbos no nome da classe. Por exemplo, analisar cliente. Isso aqui não é nome de classe, isso aqui é nome de método. O método ele executa uma ação. A ação é qual? Analisar algo, analisar um cliente. Então isso aqui não é nome de classe, é nome de método. Portanto, também isso aqui não pode. Evitem também classes como dados, classes como processador, porque isso aqui são nomes muito genéricos e o que vai acabar confundindo no seu projeto. Quando uma pessoa bater o olho, ela não vai saber o que é dados. O que significa isso, dados? E geralmente esse tipo de classe muito genérica, ela vai ter um monte de coisa dentro dela. E é justamente o que a gente quer evitar. Também não se usa underline em classes. Você não deve fazer, por exemplo, análise cliente. Isso aqui também está errado. Somente análise cliente. Não vamos inventar, não vamos botar caracteres especiais na nossa classe. Tá ok? Então é basicamente isso. O nome das classes tem que ser o mais simples possível e o mais intuitivo possível. Também vamos evitar abreviações, como por exemplo, vamos supor que análise cliente a pessoa escreva Ana cliente. O que é isso aqui? Ana cliente. Quando eu leio isso aqui, eu acho que a cliente é a Ana. Não é assim que tem que ser. Tem que ser análise cliente. Isso aqui também confunde na hora que o programador vai ler, porque vamos supor que na nossa empresa a gente fala que é análise de cliente. Tem um processo lá na nossa empresa, processo de negócio, que se chama, que é a parte de analisar o cliente. Então a gente vai ter uma classe análise cliente. Ninguém fala Ana cliente, ou ninguém fala Ana cli. Todo mundo fala o quê? Análise cliente. O que a gente vai botar no código? Análise cliente. Então vamos botar nomes expressivos e nomes que são usados no dia a dia da corporação, que são usados no dia a dia do negócio. Então, se o termo no negócio é análise cliente, então a gente vai usar análise cliente sem abreviações. Isso aqui fica muito melhor. Nós vamos entender muito melhor quando lermos uma classe como essa, tá ok? Então é isso, classes sempre no singular e sem verbos. Os verbos são os métodos. Ok? Então a próxima aula a gente vai falar um pouco dos métodos. Um abraço e até a próxima.